curioso que nós, segundo a pesquisa que eu, fiz ali, eu percebi que 70%, Daniel, das pessoas que elas conseguem ter a parte visual, ou seja, elas retêm 70% daquilo que elas conseguem enxergar, mas apenas 10% daquilo que elas ouvem. E nós que somos o povo da fé, nós que caminhamos por fé e em fé, precisamos entender de Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A A palavra. pregação. Até fizemos um link lá, né, de Romanos 10 com essa passagem de Sim, Jesus, para que nós possamos entender. Eu preciso estar num ambiente, ouvir e entender, porque esse ouvir a palavra de Deus vai gerar fé em mim, para que o inimigo não venha e me roube, ou seja, me deixe enfraquecido. Por isso que é importante você ler, você vai adquirir conhecimento e sabedoria por intermédio da visão, né? Porque você vai ter que ler as letras, você vai ter que compreender, mas você também vai ouvir, porque você pode fazer uma leitura audível para que você possa ganhar uma compreensão até um pouco maior do que aquilo que talvez você ia ler em silêncio, né? Então a importância de você ter a visão, mas lembrando que nós andamos não pelo que vemos, mas andamos por fé. E a fé, como sabemos, a fé não é algo que você sente. Ninguém pode falar assim, eu estou aqui sentindo fé. Não, a fé ela é uma certeza. Nós sabemos, por isso que nós temos fé. Aí que entra a importância de nós conhecermos, de nós valorizarmos, né, o conhecimento. Sei que há um enorme preconceito nos dias de hoje, né? Quando você fala que eu gosto de ler, eu gosto de estudar, as pessoas sempre procuram, né, pegar a parte negativa. Mas pelo contrário, eu prefiro absorver aquilo que é produtivo, aquilo que vai me fazer crescer. Porque assim, como existe o lado negativo também, de você ter muito conhecimento e não fazer a aplicação correta daquilo que você está lendo. É por isso que tem que ter uma filtragem daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou estudando. Você vai ler só o que você gosta? É óbvio que não. Como é que você vai se opor a algo que você não conhece, que você não entende? Então, nós que somos cristãos, nós que somos conhecidos como o povo do livro, nós precisamos estar familiarizados com o livro, né, que é a Escritura, que é a palavra de Deus, inerrante e infalível, e também ter ótimos materiais de apoio. Para quê? Para que nós não venhamos cansar à toa. Tantos homens de Deus, tantos teólogos, tantos escritores, tantos irmãos que nos serviram com a literatura para facilitar a compreensão, mas não podemos ignorar e sermos conhecidos como pessoas malucas, né, como muitas pessoas aí fora nos observam. Então fica esse adentro aí, você que talvez não tenha tanta disposição para ler, para gastar um tempo, se esforce até que isso se torne um hábito, porque o povo de Deus ele é um povo que ele compreende, que ele entende, porque são os métodos de Deus para que nós venhamos crescer no conhecimento e na revelação de Deus. Não existe conhecimento sem leitura e sem palavra de Deus, não é verdade? Mas aí a gente pode também, a gente for ver assim, né? O crente lá é conhecido Sim, pela pessoa do livro, né? Que sim, carrega a Bíblia, certo? Mas que pouco lê. exatamente. Pouco lê a Bíblia e às vezes o que lê nem entende, não consegue absorver direito. Aí fica à mercê de pessoas que distorcem a palavra, usa para outros fins, vamos Sim, dizer assim, né? É um problema cultural. exatamente. E cultural ao ponto de, às vezes, a pessoa que busca um pouco mais de conhecimento é taxada, sei lá, algo que usam muito é de a letra mata. Esse é um dos grandes problemas, mas também ele é muito fácil de ser desconstruído, né? Porque a letra mata não pode ser uma máxima, porque se você vê o contexto do que se refere essa frase, que nem eu falei para você aqui nos bastidores. Eu, né, particularmente, tenho treinado a minha filha. Minha filha vai fazer 4 anos, juntamente com a minha esposa. Então, se você chegar para minha filha, que tem 3 anos, e perguntar para ela o que é o Evangelho, ela vai te responder, e com convicção. Você vai perguntar, o que é o Evangelho? Ela vai te dar uma resposta simples, mas dentro da condição hoje intelectual dela, ela vai te responder. E infelizmente hoje, cara, a gente vê um grupo enorme de pessoas que não conhecem o mínimo das Sagradas Escrituras. E nós não falamos de que você tem que conhecer em sua totalidade, porque nós estamos aprendendo. Ninguém sabe tudo ainda. Porém, se nós somos o povo do livro, o povo que é guiado pela Escritura, nós precisamos avaliar a nossa vida, não é a vida do próximo, é a nossa, porque nós precisamos entender.
Se não me falha a memória, é Isaías 43, eu acho, depois você pode consultar, 43:10, que Deus declara a Israel por intermédio de Isaías: Vós sois as minhas testemunhas, para que saibais, para que criais e para entendais. Ou seja, eu preciso saber, eu preciso crer e eu preciso entender. São verbos que nós precisamos diariamente, né, estar conjugando em nossas vidas. Eu preciso saber. Como que eu sei? Através do saber, eu vou crer corretamente. Então, Daniel, se eu não sei o que o livro da vida, da verdade, no nosso caso, que é a palavra de Deus, diz a respeito da história do meu Salvador, qual que é o Jesus que eu vou apresentar para o próximo? Então, assim, não é só questão de que você se tornou alguém agora da fé, que você tem que ler por obrigação. Não é por obrigação. Você não dá para uma criança uma receita de um prato, né, assim, trabalhado para ela, porque ela não vai saber ler a receita, para que ela execute aquele prato, ela não vai saber. E muitas das vezes nós estamos se comportando como crianças diante da palavra de Deus. Existem fases? Sim. Existe um momento que você está sendo inserido na família de Deus. E o que é a família de Deus? Se perguntar para muitas pessoas, quem são? O que é a família de Deus? Muitos daqueles que se chamam cristãos, eles não vão saber te explicar o que é a igreja. Já fala assim, a igreja é o prédio. Não, a igreja não é o prédio. A igreja ela é composta por pessoas. A igreja é a família de Deus, ou seja, é o ajuntamento dos salvos. Não é todo mundo que está dentro de um prédio reunido que é igreja. E isso é uma coisa básica e simples, porém que muitas pessoas elas não sabem diferenciar. Então, assim, quando nós nos preocupamos em ensinar, ou seja, a nossa criança, que eu falei da minha filhinha que tem 3 anos, o básico, ela é uma esponjinha, ela está absorvendo. Você não vai cobrar dela, né, ali uma explicação teológica mais aguçada, uma explicação teológica, sabe, exaustiva, não, porque ela não vai saber te explicar na sua totalidade a afirmação que ela está fazendo. Mas se você chegar para ela e perguntar, Hannah, o que é o Evangelho? Ela vai olhar para você e falar assim, é o poder de Deus. E quantos cristãos não sabem o que é? Às vezes vai rodear e vai procurar coisas para falar que não é o Evangelho. Por isso que nós precisamos voltar verdadeiramente a conhecer as Escrituras. Sabemos explicar o que é um culto e por que nós nos reunimos. E aí nós estamos falando do café com leite, do feijão com arroz. Do beabá. Exatamente. Mas infelizmente hoje, com a internet, a gente vê muitas coisas, muitas bizarrices, né? Muito fogo estranho. Então, como que você vai saber separar o verdadeiro do falso? Nós que somos cristãos, que temos o livro, né, que temos a palavra de Deus, a palavra da verdade, como que nós vamos identificar o falso e o verdadeiro? É somente por intermédio da Escritura, conhecendo a palavra de Deus. É aquilo que nós estávamos falando, referente a Oséias. Uma passagem que fala que o povo está perecendo porque falta conhecimento, mas existe um contexto para aquilo, né? Se você inicia o capítulo 4, você vai ver que não havia amor, né? Não havia verdade em meio ao povo, e os sacerdotes, eles estavam corrompidos. Então, hoje, quando você levanta um questionamento ou qualquer outra coisa, as pessoas, por serem muito crua, né, no básico, elas já pegam isso como um julgamento, como um apontamento, como uma crítica, como um questionador. Mas esqueceu que nós precisamos verificar, examinar aquilo que nós estamos, né, sendo ensinados? Nós estamos falando de Deus aqui, nós estamos falando da palavra. Aquele que está ouvindo, ele tem pura obrigação, ele julgar biblicamente se de fato o que nós falamos está de acordo com aquilo que está escrito. Não é isso que em Atos fala, que os bereanos eles eram chamados de nobres? Por que eles eram chamados de nobres? Consultavam. Porque eles consultavam se de fato aquilo que Paulo pregava estava de acordo com aquilo que estava escrito. Então não mudou. Hoje nós temos muito mais recursos, alguns têm até mais tempo e disponibilidade, materiais, literaturas ótimas para que você tire sua compreensão. Então assim, hoje não tem desculpas mais para você falhar no básico. Não tem desculpas mais. Mas o que chama a atenção hoje, Daniel, é que infelizmente a nossa infantilidade, né, espiritual para algumas coisas tem crescido de uma forma assim gigantesca, cara. Porque é triste você ver algumas afirmações, alguns vídeos que a gente vê, né, constantemente na internet, a gente até acha engraçado, mas é preocupante.
Porque, por que eu falo que é preocupante? Porque existe um grande ajuntamento de pessoas. Não é uma reunião com 5, 6 pessoas. Não que não tenha valor, que se fosse 3, uma vida já seria muito valor, já teria muito valor. Mas não, atrai multidões. Tá carregando muita gente junto. Exatamente. E o foco não é o que deveria ser. Então, nós precisamos entender o que é um culto para Deus, o porquê que nós nos reunimos, o porquê que nós temos que conhecer. E é aquilo, nós nunca vamos alcançar a estatura do conhecimento pleno aqui, porque nós estamos em desenvolvimento. Mas nós não podemos errar por não conhecer as Escrituras. Jesus faz esse alerta. Vocês erram, por quê? Porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? É o Evangelho. Então, estão pregando muita coisa hoje que não é o Evangelho. Porque não é tudo que você ouve, mas abriu e leu a Bíblia. Sim. Você acha que o falso profeta, você acha que o falso mestre, ele vai usar que material para te enganar? Ele vai usar lá um livro, né, de cunho suspeito? Não, ele vai fazer uso da própria palavra. Por que surgem tantas teologias estranhas nos nossos dias? Eles estão